Preste bem atenção que ele é um dos mais importantes que você precisa entender para escrever código com qualidade em JavaScript. Então vamos aqui para uma situação problema. Digamos que você deseja representar uma casa através de código JavaScript. Como representar uma casa? De que uma casa é composta? Então, uma casa é composta pelo número de quartos, número de banheiros, número de salas. Se possui ou não piscina ou churrasqueira, entre outras coisas. Com o que sabemos até agora, se quiséssemos representar essa casa, poderíamos fazer de duas formas, de forma procedural ou com array. De forma procedural, iríamos criar uma variável para cada elemento da casa e armazenar um número informando a quantidade de cômodos. Para os elementos de piscina e churrasqueira, armazenamos um boolean informando se tem ou não aquele elemento. Então, nosso código ficaria algo do tipo. Porém, e se você quiser criar outra casa, representar outra casa, o que você faria? Ou você iria substituir os valores dessa primeira casa, ou teria que criar novas variáveis, que iriam armazenar basicamente os mesmos tipos de dados. Como você pode perceber, os dados já começam a ficar espalhados pelo código, o código fica grande e muitas variáveis são criadas. E isso não é legal, pois estamos reservando vários espaços desnecessários na memória. Aí você pode pensar que esses problemas podem ser resolvidos com array, pois criaríamos uma só variável e armazenamos todos os dados da casa no array. Então, nosso código ficaria algo do tipo. Mas aí pense comigo, qual desses elementos do array representa os quartos e os banheiros? É difícil de identificar, o código não é legível. E em algumas situações que você precisa manipular algum desses dados, ficará difícil de acessá-los pelos elementos numéricos, ou seja, acessar pelos índices. Então, uma solução para isso seria agrupar todos os dados da casa em uma única variável e acessar os dados dessa casa por elementos nomeados. Para fazer isso, utilizamos objetos. Os objetos são blocos fundamentais em JavaScript. E entender como os objetos funcionam definitivamente tornará a sua vida muito mais fácil trabalhando com JavaScript. Ao desenvolver aplicações, o intuito, na verdade, é representar elementos da vida real em código. Por exemplo, no nosso sistema do banco, representamos um cliente do banco em código JavaScript. E como te falei, os objetos podem nos ajudar a organizar essa representação, deixando o código mais legível e enxuto. Mas afinal, o que é um objeto? Uma definição bem simples para objetos é: objetos são coleções de propriedades, e uma propriedade é composta por um par de chave e valor. A chave seria o nome da propriedade e o valor é o dado que aquela propriedade armazena. Quando uma propriedade armazena uma função, então ela se torna o que chamamos de método. Tudo bem? Vamos a um exemplo para você entender esses conceitos. Então, digamos que queremos representar este celular aqui em código JavaScript. Aí eu te pergunto, quais características ou atributos tem esse celular? Ou seja, quais são as propriedades desse celular? Por exemplo, uma das propriedades desse celular é o seu nome, que no caso é iPhone 12. E ele também possui uma marca, que é bem conhecida, Apple. Uma outra propriedade seria a câmera. A câmera desse celular tem uma resolução de 12 megapixels. E esse celular tem um sistema operacional que é o iOS 14. Bem, temos aí algumas das propriedades desse celular. Mas esse celular ele também possui algumas funções. Por exemplo, ele atende ligações. Com ele podemos acessar a internet ou até mesmo reproduzir músicas. Então, para representar todas essas propriedades e métodos, utilizando o código JavaScript, fazemos da seguinte forma. Temos o par chave e valor para cada propriedade. Então, por exemplo, a propriedade nome recebe o valor iPhone. A marca recebe o valor Apple. A câmera recebe o valor 12. E assim sucessivamente. Então, repare que para atribuir um valor a uma propriedade, utilizamos os dois pontos. Beleza? Então, só recapitulando, o que fizemos aqui foi representar um celular em código JavaScript. Temos aqui o objeto celular, que possui as seguintes propriedades: nome, marca, câmera e sistema operacional, e os seguintes métodos:
atende ligação, acessa a internet, reproduz música. Nesta aula, você viu que podemos usar objetos para representar elementos da vida real. Aprendeu que objetos são compostos por uma coleção de propriedades e que essas propriedades podem armazenar dados de diferentes tipos, mas quando armazenam uma função, chamamos essa propriedade de método. Por fim, você aprendeu a sintaxe base de como representar um objeto em JavaScript. Beleza? Estamos só no comecinho e na próxima aula vamos aprender como criar objetos e realizar algumas operações com eles.